Olá, o meu nome é Rubens e no vídeo de hoje falaremos sobre o Contas a Receber no SG Master Web, o sistema 100% online da SGBR. Primeiramente, acessarei a minha empresa e na parte esquerda realizarei uma venda através do PDV para demonstrar para vocês uma venda no aprazo, tendo a possibilidade de gerar uma conta a receber. Lembrando que para vendas a prazo é muito importante cadastrar o cliente para que você tenha esse controle no seu contas a receber, quem está te devendo, quem está tendo esse carnê, tendo este valor em aberto para realizar o pagamento à sua empresa. Desta forma, selecionarei um cliente para a minha venda, lembrando que nós já temos um vídeo aqui no nosso canal no YouTube falando sobre as vendas no PDV, a geração de nota fiscal eletrônica e muito mais. Então, selecionei meu cliente, vou selecionar a opção de finalizar e aqui marcarei uma opção como, por exemplo, boleto bancário, que seria uma forma de pagamento a prazo. Selecionando esta forma de pagamento, o sistema abre uma tela para personalização do parcelamento, onde podemos preencher qual será o plano de contas desta venda. Então, por exemplo, eu posso deixar o plano de contas como recebimento de boletos. A quantidade de parcelas que eu vou alinhar com o meu cliente, nesse caso vai ser 2 parcelas, por exemplo, o intervalo entre parcelas, pois o padrão é 30 dias, mas em algumas empresas, em algumas negociações, são informados 15 dias de intervalo entre parcelas. Então você pode fazer essa alteração, também preencher a data da primeira parcela ou um dia fixo para recebimento. Eu vou colocar aqui a data da primeira parcela mesmo, e como eu vou deixar um intervalo de 15 em 15 dias, não vai ter nenhum dia fixo para recebimento. Eu simplesmente vou selecionar essa opção de gerar, que o sistema já exibe para nós essas 2 parcelas de uma maneira como um preview para nós analisarmos se é realmente isso que eu alinhei com o meu cliente. Caso contrário, eu posso simplesmente alterar por aqui mesmo as datas, como ficar melhor, ou até mesmo o valor. Se o cliente realizar o pagamento de um valor maior na primeira parcela, eu consigo fazer esses ajustes nesse momento antes da geração do contas a receber. Aqui também temos uma alternativa de imprimir carnê, no qual eu marcarei e confirmarei para vocês visualizarem. Tem uma opção para imprimir a confissão de dívida, também vou confirmar. Então, o sistema já realizou a impressão automaticamente da venda, que seria o meu nota manual através do PDV. Abaixo a impressão da confissão de dívida, informando que eu, Rubens, portador do CPF tal, tenho ciência que pagarei o valor de R$20 e também consta os vencimentos e o valor de cada. E abaixo, então, como eu autorizei a geração do carnê, ele realiza a impressão de 2 carnezinhos para esse controle lá do meu contas a receber. Perfeito. Então, esta venda ela já foi direcionada automaticamente para o meu financeiro contas a receber, no qual, se eu mudar as datas e realizar um filtro pelo cliente, por exemplo, já consigo visualizar aqui as parcelas para realizar o pagamento. Mas antes de nós falarmos sobre o recebimento dessas parcelas, vocês perceberam que ao gerar o carnê, ele gera um código de barras? Este código de barras serve como uma identificação da parcela, no qual, ao cliente realizar o pagamento do carnê, você pode simplesmente filtrar pelo documento, por exemplo, e realizar o filtro através do leitor de código de barras, que o sistema já lista para nós qual é aquele vencimento. E, além desse filtro, temos diversos outros, como por exemplo, filtrar por data de vencimento, data de pagamento ou data de criação. Também temos como filtrar, através dessas possibilidades, uma data, no qual temos por padrão do início do mês até hoje, total do mês ou até mesmo um filtro de todos os vencimentos e também o filtro personalizado, no qual você mesmo pode personalizar o filtro que for melhor cabível para aquele momento. Também temos a possibilidade de filtrar quais contas a receber eu quero que seja apresentado na minha tela. Digamos que eu quero um filtro de todos, porém apenas as que eu ainda tenho
que receber. Eu filtro por a quitar e automaticamente será listado todas as que ainda estão em aberto. Ou eu quero visualizar apenas as que eu já recebi, então eu seleciono a opção recebido. E uma informação bem bacana é que a cada parcela, conforme você for quitando, recebendo, cancelando, o sistema muda a coloração dessas parcelas, tornando então as contas que ainda não foram pagas preta, a receber, o já recebido em verde, recebido com atraso em azul, atrasado em vermelho e cancelado em amarelo. E além dessa possibilidade visual e de filtros para buscar vencimentos, nós conseguimos também ordenar os campos. Então, eu posso deixar esse valor pago um pouquinho mais para trás, por exemplo, deixar a descrição menor para que você mesmo organize a grid conforme necessário. E o melhor de tudo é que você, além de organizar a grid ordenando, consegue também configurar quais colunas serão apresentadas para você no Contas a Receber. Então, digamos que eu quero que apareça simplesmente o nome da pessoa, a descrição, o valor a receber e também a data de vencimento. O restante eu não preciso. Então, eu simplesmente desmarco e, ao confirmar, ele apresenta para mim apenas o que foi marcado anteriormente. Perfeito! Agora, digamos que o meu cliente venha realizar o pagamento desse carnê, eu posso filtrar por pessoa, buscar pelo cliente Rubens e aqui realizar a quitação então desta parcela. Ao selecionar, o sistema traz algumas opções abaixo, como por exemplo a reimpressão do carnê, do modelo que for apropriado para o seu estabelecimento, a opção de editar a parcela, caso tenha alguma alteração dentro do próprio recebimento, e também a alternativa de receber. Então vamos filtrar aqui novamente. Então, ao selecionar, temos a alternativa de receber, que seria a opção quitar, e aqui nós podemos realizar a quitação da nossa parcela. Neste local, podemos definir qual será o destino deste valor recebido, podendo selecionar ao centro de custos ou a uma conta bancária cadastrada. Eu vou selecionar meu centro de custos mesmo, centro de custos padrão. Podemos mudar a espécie, por padrão ele puxa a espécie que foi realizado à venda, mas se o cliente na hora de realizar o pagamento ele optou por pagar pelo Pix ou de alguma outra maneira, você pode simplesmente fazer a mudança por aqui. Vou selecionar Pix mesmo. Podemos mudar também o plano de contas, lembrando que o plano de contas e o centro de custo, a forma de pagamento, ele impacta nos relatórios depois. Então, por um controle ainda maior da sua empresa, você consegue ter um bom controle de cada plano de contas, de cada centro de custos, para ter essa gestão ainda mais completa ao seu estabelecimento. Lembrando que o centro de custos, eles seriam divisões de caixa, então você pode ter o centro de custos cofre, o centro de custos para cada máquina, ou um centro de custos para cada setor da sua empresa, por exemplo, e o plano de contas ele define a operação que você está realizando, se é um recebimento, se é um pagamento, se é um suprimento, e assim sucessivamente. Vou deixar aqui como a prazo mesmo, e aqui eu já tenho também o campo de acréscimo, desconto, juros ou multa, no qual eu posso preencher. Posso mudar também a data de recebimento. Por exemplo, hoje é segunda-feira, mas o meu cliente pagou no sábado. Mas no sábado eu não fico com o meu estabelecimento aberto. Eu posso simplesmente mudar a data de recebimento aqui para a data do sábado e depois realizar a quitação. Então eu vou informar aqui os R$15, que foi o valor no qual o meu cliente realizou o pagamento. Se eu informar um valor superior, ele traz o troco também. Então, automaticamente confirmei, ele torna este pagamento verde como recebido, como quitado, ele realiza a impressão de um recibo de pagamento para eu passar ao meu cliente e também este valor de R$15 foi direcionado automaticamente para o meu caixa do dia. Voltando aqui para o Contas a Receber, vou demonstrar uma outra possibilidade de quitar parcela em casos do valor do pagamento não condizer com o valor total no qual você precisa receber. Por exemplo, o cliente precisa pagar R$5,
mas no momento da quitação ele comentou que ele consegue pagar só R$ 3 no momento. Quando você confirmar, o sistema exibe uma mensagem informando: o valor recebido é menor do que o valor a ser cobrado. Deseja criar uma nova parcela com a diferença? Se você clicar em não, o sistema reconhece que a diferença foi aplicada como um desconto, por exemplo. Mas se você clicar em sim, o sistema entende que você quer criar uma nova parcela para cobrar o cliente essa diferença em outro momento, o que é uma opção alternativa muito bacana que facilita bastante o seu dia a dia e evita processos de criação manual do recebimento. Então, ao clicar em sim, ele automaticamente quita a parcela, gera um recibo do valor pago, que no caso foi R$ 3 nesse exemplo, e o restante dos R$ 2 ele gera um novo recebimento chamado pagamento parcial da parcela número tal. Então, ele não faz a mudança da data de vencimento para justamente você ter esse controle que o cliente está ali em atraso, que ele precisava ter pago antecipadamente esse valor, mas ele fica ali em aberto para que você tenha esse controle para a cobrança do cliente. E é claro, além de todas essas alternativas que eu demonstrei para vocês de forma automática que o nosso SG Master oferece, você também consegue cadastrar um recebimento de forma manual. Ou seja, se você tem um recebimento à parte, que você não realizou a venda por dentro do sistema, ou algo que você quer ter o controle por dentro do contas a receber do SG Master Web, você pode simplesmente selecionar a opção de cadastrar recebimento e preencher as informações como qual é o tipo de pessoa no qual você vai receber. Digamos que eu vou receber do cliente SGBR. Então, eu seleciono o tipo de pessoa cliente, seleciono o cliente SGBR, e se for um cliente que eu preciso receber que ainda não tem cadastro, eu consigo adicionar aqui no momento da criação mesmo, agilizando ainda mais. Vou selecionar qual será o meu plano de contas. O número do documento ele gera automaticamente, mas se eu tenho um documento já impresso ou um controle por outro local, eu posso preencher aqui o número do documento, a descrição, a forma de pagamento, quantidade de parcelas. Eu vou preencher, por exemplo, 12 quantidades de parcelas, que foi uma negociação que eu fiz com a SGBR e esse meu cliente precisa realizar esse pagamento. E o vencimento da primeira parcela vai ser para dia 10 de setembro. O valor vai ser de R$ 100 por parcela. Prontinho. Posso preencher também algumas observações, mas nesse caso vou simplesmente salvar. Vamos visualizar. Automaticamente o sistema ele já cria, vou filtrar por SGBR para apresentar de uma maneira ainda melhor para vocês, ele já cria essas 12 parcelas, todas para o dia 10, partindo do dia 10/9, que foi a primeira que eu cadastrei, todas no valor de R$ 100. Então, além de você ter esse diferencial de o sistema criar contas a receber de forma automática ao realizar a venda, caso você tenha um valor a receber da sua empresa que você já recebe, ou um contrato, alguma coisa que você não originou por dentro do sistema, você pode criar manualmente também para ter esse controle do seu caixa ainda mais exato. E agora demonstrarei as configurações do módulo receber. Então, ao lado do nome, temos uma engrenagem para abrir as configurações do módulo, onde somos direcionados inicialmente para as configurações do usuário, onde terá principalmente configuração de impressão. A impressão ela é feita por usuário, justamente pois o SG Master Web ele é um sistema online. Então o usuário ele pode ter uma impressora diferente, por exemplo, em caso de home office, e ele trabalha na casa dele. E o local físico tem outra impressora. Então nós criamos uma configuração de usuário para justamente ter esse controle onde cada usuário pode ter a sua própria impressora e a sua própria configuração, agilizando ainda mais. Então, eu consigo definir aqui qual é o tipo de impressão. Se eu tenho uma configuração específica de margem, eu consigo organizar também, claro, com a ajuda do nosso suporte 24 horas, 7 dias na semana. Temos a configuração também do próprio carnê, que foi a impressão que eu demonstrei para vocês no momento da venda, onde temos também 4 alternativas do tipo de impressão.
e também a alternativa do QZ-Tray, que seria uma alternativa de impressão rápida, no qual, ao selecionar, você consegue realizar o download do QZ-Tray e ele não será apresentado o preview de impressão, que é este preview que eu estou apresentando para vocês agora. Quando você utiliza o QZ-Tray, ele realiza a impressão automaticamente na impressora configurada. Aqui nas configurações em si da empresa mesmo, do módulo receber, temos a alternativa de mostrar valor do financeiro das parcelas em aberto do cliente na impressão. Essa alternativa é muito interessante, pois ao marcar e você realizar a quitação, no comprovante de pagamento ele apresenta o quanto o cliente ainda tem em aberto. Eu vou marcar e mostrar na prática para vocês. Vou realizar então a quitação de uma parcela da SGBR Sistemas no valor de R$100. Selecionar aqui a parcela, marcar a opção de quitar, informar o valor. E agora, com aquela alternativa marcada nas configurações, ele exibe um totalizador de saldo devedor, para que o cliente possa ter esse controle de quanto ele ainda precisa realizar o pagamento para normalizar as contas na sua empresa. Voltando para o módulo receber, nós também temos uma alternativa de integração com o WhatsApp. Exatamente, o nosso módulo receber ele oferece uma integração com o WhatsApp, no qual você pode enviar mensagens automáticas para o cliente em casos de cancelamento de parcela, lembrar pagamento de parcela e no caso da quitação. Então, dando dois exemplos, na quitação de parcela você pode criar uma mensagem agradecendo o cliente por realizar o pagamento, informar alguns campos para ser enviado lá para o cliente através dessa mensagem, e isso formaliza ainda mais e mostra esta confiança e até mesmo organização na sua empresa ao realizar o envio de uma mensagem para o cliente no momento em que ele realizar a quitação de parcela, fidelizando ainda mais o cliente. Também temos a alternativa de lembrar pagamento de parcela, o que evita muita inadimplência. Você pode preencher para que o sistema avise, por exemplo, até 10 dias antes do vencimento, e se o vencimento do cliente for para dia 20, dia 10, o sistema irá enviar uma mensagem automaticamente para ele, informando que ele precisa realizar o pagamento daquela parcela no dia 20. Então, são alternativas muito bacanas que a SGBR oferece, justamente para que você fidelize o cliente ainda mais, demonstre organização e até mesmo evite inadimplência ou ficar com parcelas em aberto. E para nós finalizarmos, também temos a opção de relatórios, o que faz você ter um controle ainda melhor sobre as informações no qual você precisa através do módulo receber. Lembrando que o sistema apresenta algumas alternativas de relatórios prontos, mas nós temos um grande diferencial que seria os nossos relatórios personalizados, no qual você pode entrar em contato com o pessoal do suporte da SGBR e repassar quais são os campos necessários para um relatório ideal para a sua empresa, constando informações específicas para você, no qual a SGBR realiza esta personalização do relatório e lhe oferece. Então, aqui nos relatórios do sistema mesmo, eu vou selecionar um relatório aleatório aqui mesmo e vou selecionar a alternativa de gerar em PDF. Porém, a gente tem algumas outras alternativas do tipo de relatório no qual você pode gerar, por exemplo, em formato de planilha. Vou selecionar uma data para apresentar para vocês, até dia 30 de setembro, por exemplo, e ao gerar, o sistema já exibe as informações do relatório selecionado. Eu posso aguardar ou selecionar essa opção de continuar usando o sistema e, posteriormente, acessar o histórico de relatórios, no qual ele vai apresentar para nós. Mas como vocês viram, rapidamente ele já gerou esse relatório para nós, para ter esse controle das informações. Voltando aqui para o nosso sistema, também nesta opção de relatórios possuo o histórico de geração, no qual eu posso simplesmente vir aqui e gerar novamente aquele relatório sem precisar selecionar o módulo, realizar os filtros novamente e assim sucessivamente. Então, este foi o vídeo sobre o Contas a Receber no SG Master Web. Espero que você tenha gostado.
Qualquer dúvida, estamos 24 horas, 7 dias da semana à sua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.